quero saudar a todos, a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, conversando, compartilhando um pouco da palavra de Deus para o coração dos irmãos. Queria aproveitar essa oportunidade e compartilhar de um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, amados, a vida cristã é comparada a diversas figuras na palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 1, a vida cristã é comparada a uma árvore que, quando plantada junto a uma fonte de águas, ela cresce e dá muitos frutos. Já em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ela é comparada a um dia que amanhece e que gradualmente vai se tornando um dia completo e perfeito. Já em Romanos, Paulo compara a vida cristã a um casamento, um relacionamento conjugal entre um noivo e uma noiva. O noivo, que é Jesus, e a sua noiva, que somos nós, a sua igreja. Já em Efésios 6, o mesmo apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma guerra. E por isso ele nos convida a vestir a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme nesses dias difíceis que a gente passa enquanto caminha essa vida cristã. Pois bem, já que em Hebreus o escritor ele compara a vida cristã a uma corrida, que na minha percepção é uma das mais belas figuras e talvez a que eu mais me identifique. Porque realmente todos nós estamos fazendo essa corrida o tempo todo. Desde o dia em que Cristo começou a habitar nos nossos corações, ali deu início à nossa corrida cristã. E como toda corrida, nós temos aí um início, uma largada, nós temos um percurso a percorrer e também nós temos uma reta final, uma chegada, uma linha de chegada, que também é o fim de toda essa nossa corrida. Mas percebam que para o sucesso dessa nossa corrida, o escritor de Hebreus ele vai dizer que a gente precisa atentar para alguns detalhes, para alguns conselhos, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Primeiro, ele vai dizer que a gente precisa entender que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de espectadores que estão aí assistindo essa nossa corrida. Alguns estão ali torcendo pelo nosso sucesso, para que a gente complete essa nossa carreira. Outros, porém, estão ali só para nos atrapalhar. Às vezes para tirar a nossa visão da reta final, para nos distrair. E tem aqueles que estão ali tão somente para ser obstáculo e oposição a essa nossa corrida. Segunda coisa que o escritor de Hebreus vai dizer é que ele nos convida para correr essa corrida, a gente precisa se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Isso realmente é muito fácil da gente compreender, porque realmente ninguém corre uma corrida com uma bolsa pesada nas costas. Eu não conheço nenhum corredor que faz isso, nenhum corredor que corra com as pernas amarradas. Não. Para a gente correr uma corrida, a gente precisa estar livre de todo peso e de tudo aquilo que está prendendo a gente. Exatamente. Por isso que o escritor de Hebreus ele vai dizer que para a gente correr essa nossa corrida cristã, a gente precisa deixar para trás, abandonar tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede da gente continuar correndo essa nossa corrida.
E quando ele fala, amados, ele não está falando apenas do pecado, porque todos nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira dessa nossa caminhada, nos impede de correr. Sim, eu sei. Mas ele está falando também daquilo, amados, que nos atrapalha. E aquilo que muitas vezes é lícito e até bom para nossas vidas. Mas que, pelo fato de a gente usar indevidamente, isso se torna um atrapalho e um empecilho para a nossa corrida cristã. Como, por exemplo, a internet, talvez o jogo, quem sabe o namoro, qualquer outra coisa que é bom em si só, mas quando dado um valor excessivo a ela, dedicado tempo demais a ela, termina se tornando um empecilho e um obstáculo para a gente correr a nossa carreira que está proposta. Terceiro conselho que ele nos dá, amados, é a gente correr essa corrida com bastante perseverança. Sim, porque ninguém corre uma corrida se ele não tiver perseverança para correr. Ninguém chega ao final de uma prova se ele não se dedicar a vencer essa prova. Na corrida da vida cristã, amados, também é assim. E não importa se a gente corre com muita técnica ou com pouca técnica. Não importa se a gente corre com muita velocidade ou com pouca velocidade. Porque afinal de contas, a gente não está correndo uma corrida de 100 metros raso, onde o que importa na verdade é a velocidade. O que a gente está fazendo, amados, é uma maratona. E o que realmente importa é a gente chegar no final dela. Essa é a proposta. Esse é o objetivo. É a gente permanecer correndo, é a gente passar por cima de todos os obstáculos, é a gente continuar com perseverança até chegar ao final dessa nossa corrida. E por fim, amados, o último conselho que ele nos dá é que a gente possa manter os nossos olhos fitos no alvo final. Percebam que o escritor de Hebreus ele vai dizer que a gente só consegue completar essa nossa carreira se a gente permanecer firme no olhar para Jesus. Ele é a nossa linha de chegada. Ele é o nosso alvo. Não dá para a gente completar essa nossa corrida se a gente ficar olhando para as pessoas, se a gente ficar olhando para as coisas, se a gente ficar olhando para os obstáculos do dia a dia, se a gente ficar olhando para o passado, para aquilo que nos magoou no passado, se a gente ficar aí olhando apenas para os insucessos da nossa vida. Não, amados, a gente não vai muito longe se a gente gastar e ficar apenas olhando para essas coisas. O que a gente precisa é continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabe, amados, eu percebo que nessa corrida tem muita gente que está fazendo ela. Mas também eu percebo que, infelizmente, muitos desses que começaram essa corrida, que deram início a essa corrida cristã, um dia eles foram parando e foram deixando de percorrer essa corrida. Alguns, amados, foram se distraindo ao longo da caminhada e assim desistiram de permanecer na corrida. E também teve aqueles que tropeçaram e caíram e porque fizeram isso, desistiram de continuar correndo. Por isso, amados, eu queria convidar você, eu queria desafiar vocês para não parar de correr, para a gente continuar correndo, independente daquilo que a gente possa passar. É difícil, eu sei, tem muitos obstáculos, com certeza, e eu sei que terão outros muitos mais, mas esse é o nosso grande desafio, é permanecer correndo, é continuar perseverante nessa corrida, é não desistir nunca, até a gente chegar ao final dela e receber o prêmio por essa corrida. Talvez eu e você não consiga correr tão bem aí, na mesma velocidade como o irmão A, como o irmão B. E realmente tem alguns irmãos que correm mais, crescem mais rápido. Mas isso não importa mais. Isso não é o que importa realmente.
a gente pode correr do nosso jeito, correr na nossa velocidade, ainda que seja aos trancos e barrancos, porque o que importa na verdade, amados, é a gente chegar no final dessa nossa corrida, é a gente completar essa nossa corrida. E isso me lembra as palavras do grande Martin Luther King, quando ele disse assim: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas seja o que for, você precisa continuar seguindo em frente. Amados, esse é o nosso grande desafio. Permanecer correndo, olhando firmemente para o nosso Salvador, que está lá na linha de chegada, está lá torcendo por nós, dizendo: vai, meu filho, você consegue, continua, eu estou aqui esperando você, eu estou torcendo por você. Eu sei, amados, que a vida cristã não é nada fácil, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde alguns estão aí correndo o risco de ficar doente, correndo o risco de perder os nossos empregos, correndo o risco, amados, de a gente viver aí uma grande crise nacional. Eu sei que tudo isso, amados, assusta o nosso coração. Eu sei que tudo isso entristece a nossa vida e muitas vezes nos convida a parar de correr. Mas eu queria nessa noite, mais uma vez, dizer para você: continue correndo. Continue indo adiante. Porque somente assim, amados, a gente vai completar essa nossa corrida. E somente assim, quando a gente completar essa nossa corrida, é que a gente vai receber o prêmio da nossa soberana vocação, das mãos daquele que nos salvou e que nos ajudou a permanecer firmes, correndo até o final dessa nossa corrida. Que Deus, amados, possa dar a cada um dos irmãos a força necessária para continuar correndo até o final dessa corrida, para que todos nós, amados, a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, quando se despediu do seu filho amado Timóteo, como ele escreveu ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, completei a minha carreira, e agora sim, e somente assim, guardei a minha fé. Que o eterno e bondoso Deus continue abençoando a você, a sua vida e toda a sua família. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações.